Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que trata da sustentabilidade no agronegócio e outros temas relacionados com especialistas e autoridades no assunto. Na corrida pela preservação e pela reversão de danos causados ao meio ambiente, alternativas inteligentes ganham espaço. Uma delas é a integração lavoura-pecuária-floresta. A ILPF vem sendo reconhecida como um case de sucesso país afora e trata-se de uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais em uma mesma área. Muitos acreditam que esse seja um caminho sem volta, ao mesmo tempo em que áreas com esse tipo de sistema avançam cerca de 1 milhão de hectares por ano e já ultrapassam os 17 milhões de hectares no país. Para este ano, as estimativas apontam para novos crescimentos. Assunto que eu trato aqui com a diretora executiva da rede ILPF, bacharel em Direito e Relações Internacionais, Isabel Ferreira. Está no ar mais um Planeta Campo Entrevista, hoje falando com a Associação Rede ILPF, uma parceria público-privada com o objetivo de acelerar a ampla adoção das tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta por produtores rurais. E a Isabel está aqui com a gente nos estúdios. Isabel, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, é um prazer te receber aqui. Obrigada, agradeço o nome da Rede ILPF, agradeço também pessoalmente que acompanha o canal e acompanha o seu programa há muito tempo. Ah, que bacana, a gente fica muito feliz em saber. Agora falando aí dos números, né, e da ILPF, a rede ela traz um número que aponta que em 15 anos a área ocupada com o ILPF aumentou quase 10 vezes. A que se deve todo esse avanço? A gente deve a vários fatores, mas eu posso acreditar muito desse avanço à Embrapa. A Embrapa é nossa associada, a rede ILPF é uma parceria público-privada, a gente tem Embrapa, Bradesco, John Deere, Cocamar, Soesp, Syngenta, e eles se uniram junto com o desafio. Então, aquilo que todo mundo falava na década de 80, que seria impossível, que loucura, a Embrapa pegou alguns cases, algumas fazendas e falou, a gente vai testar esse sistema. Então, a Embrapa realmente pegou essa tecnologia, desenvolveu por meio de experimentos, investiu, teve a parceria de produtores, como, por exemplo, a Santa Brígida, a gente tem uma fazenda modelo que tinha um déficit por hectare ano e agora tem um superávit assombroso com a implementação da tecnologia, mas graças à Embrapa. Então, a Embrapa investiu nessa tecnologia, acreditou, a gente tem nomes como João K., por exemplo, que acreditou também. Muitos estudos foram feitos, mas a parceria privada também aconteceu e conseguiu impulsionar essa tecnologia. A gente tem não só os proprietários aceitando a tecnologia, investindo em algo que era novo, até então novo, mas também as empresas que conseguiram fazer, de alguma forma, uma parceria. A John Deere, na época da Santa Brígida, forneceu maquinário, a Syngenta fornece também parte da sua estratégia e seus locais, seus técnicos, Cocamar, enfim. A gente vê que essa parceria consegue avançar. E aí a Embrapa conseguiu também avançar na parte de capacitação. Assim que eles foram avançando, foi criada a rede ILPF, a gente tem uma missão de ampliação da adoção de ILPF no país e a gente vai por meio de várias ferramentas. Então, a gente não pode falar que somente um fator foi preponderante para essa ampliação da adoção. A gente tem capacitação intensa, que é um grande problema que a gente tem no campo para a implementação de uma tecnologia nova, ou seja, você dizer para um pecuarista que ele vai colocar uma lavoura e vice-versa, é uma quebra de paradigma, então a gente tem que ir junto, mostrar, fazer um experimento numa área menor para a gente conseguir mostrar realmente o benefício, provar exatamente. Então, a capacitação é um grande gargalo que a gente intensificou com a rede ILPF. Acesso a financiamentos, então, a gente também teve que intensificar. A rede criou alguns sistemas financeiros, certificações, enfim, projetos que ampliem também a transferência de tecnologia. Vários fatores juntos podem conseguir, a gente pode acreditar esse grande avanço da ILPF no país. Sem dúvida. Agora, quanto que a rede ILPF já fez ao longo desse tempo pela intensificação sustentável da agricultura brasileira, e considerando todas essas conquistas, né, algumas que você citou, alguns cases interessantes aí também? A rede ILPF, ela nasceu como uma rede de fomento. Então, é engraçado que ela nasceu, na verdade, para fomentar projetos da Embrapa.
Então, já daí a gente vê que a rede tem um papel importante para o avanço da ciência. Então, essas empresas todas se uniram e falaram, olha, a gente vê que a Embrapa é não só fundamental para o avanço da ciência, mas a gente pode cooperar de alguma forma. Então, foi feita essa cooperação, ela começou só como uma agência de fomento, passando o recurso para a Embrapa para áreas prioritárias do país, e foi crescendo, virando uma associação com outros objetivos além desse fomento com a Embrapa. Mas hoje a gente vê que a rede, por meio desses projetos com a Embrapa, consegue alcançar alguns problemas chaves da agricultura brasileira, do agropecuária brasileira. Então, se a gente há um problema, um gargalo numa questão ou uma potencial numa outra questão, como, por exemplo, carbono, a gente vai com a Embrapa, faz um projeto, faz um experimento e consegue, por meio dessa parceria, avançar numa área, uma área específica, né? Então, é uma parceria que dá certo e é muito importante para o desenvolvimento do setor em si. Bacana. Olhando um pouco para frente agora, né, depois de fazer o balanço, uma das metas aí da rede é desenvolver sistemas com acréscimo de produtividade, chegando a mais de 35 milhões de hectares com ILPF e pastagens produtivas. Isso, além de dobrar a produção brasileira de grãos, carne e leite. Tudo isso em produção integrada, quais que são os caminhos e os desafios para a gente chegar lá? São muitos desafios, a gente inclusive mapeia esses desafios no Brasil todo. A gente não pode dizer que a gente tem um desafio só, mas a gente vai mapeando, a rede tem um processo de diagnóstico muito intenso, junto com, por exemplo, o portfólio de ILPF da Embrapa. A gente tenta, em região por região, ver quais são os grandes gargalos. Para dar um exemplo, a gente fez agora uma oficina no Sul, a gente começou no Paraná, a gente vai ampliar, mas o grande gargalo que foi colocado lá foi seguro. Então, a gente pegou essa grande questão, e fez um projeto específico para seguro agrícola, envolvendo o sistema integrado que está em curso na LPF. Já no Nordeste, a gente foi na Bahia, a gente viu que a necessidade de capacitação e de unidade de referência era muito grande. Então, a gente vai passando para ver esses grandes gargalos e vai implementando projetos para poder tentar passar essas barreiras e ampliar o sistema. Então, são vários tipos de problemas que a gente vê no país. E a gente também vê que, de vez em quando, uma pequena ação pode mudar a realidade local. Então, se você colocar um ORT numa cidade como a gente passou na Bahia, a gente muda realmente a realidade local, que a gente vê que produtores têm implementado por conta própria. Então, aquele produtor resiliente que quer fazer, procura Embrapa, mas que precisa talvez de um aconselhamento ou um acompanhamento norte. E a gente, quando viu esse pequeno problema que a solução pode ter um grande impacto, a gente foi logo lá, resolveu e está implementando agora uma URT junto com a Embrapa, e a gente está conseguindo avançar bastante lá. Então, com certeza, um dos grandes desafios é a quebra de paradigma mesmo, que são questões culturais, até em relação ao próprio seguro, né? Que hoje no Brasil a adesão ao seguro rural ela ainda é pequena, se a gente for se comparar com outros países, né? Então, é coisa de quebrar paradigma mesmo. Quebrar paradigma, ver que a gente tem realmente uma tecnologia, que a gente tem que mudar os nossos conceitos arraigados, né? Então, você vê realmente, como a gente falou, a gente tem que falar para o pecuarista que ele vai ser agora agricultor, a gente vai ter uma lavoura ali dentro. Então, a gente tem que realmente quebrar e aos pouquinhos mostrando com números. E aí a gente vai trazendo os números mesmo, porque a Embrapa ela tem trazido estudos tanto econômicos, agronômicos, a gente consegue trazer de todas as áreas esses retornos. Eu citei o caso da Santa Brígida, mas é um grande exemplo para a gente, que a gente tem aumento de produtividade de carne, os embriões, a gente vê que aumenta 4 vezes o número de embriões quando você tem um componente florestal, para você ter um conforto térmico. Então, a gente vai mostrando com todos esses números que dá certo. Então, a gente não vai fazer com nenhum agricultor, nenhum pecuarista, um experimento. A gente não vai chegar lá, vamos experimentar e vamos gastar. A nossa preocupação, a Rede LPF tem uma preocupação muito grande com o produtor. Então, a gente quer que seja rentável para o produtor, quer que a solução seja perene porque ela é boa. Se não for boa para aquela localidade, a gente não vai forçar nenhuma implementação. Então, a gente vai, analisa, vê se é adequado, como é que é adequado, e aí a gente implementa a solução. Legal. E essa questão do bem-estar animal talvez seja um dos pontos mais bacanas aí da LPF, realmente. Agora você falou da Embrapa e a gente tem uma pergunta que veio do pesquisador da Embrapa Florestas, José Mauro Moreira. Ele mandou aí um questionamento para você, a gente vai acompanhar a dúvida dele aqui no telão. Maravilha. Florestal é muito importante no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Só que muitas vezes o produtor rural não percebe essa importância. Como a rede LPF vê essa questão?
E aí, como que a rede LPF vê essa questão? E aproveitando também para agradecer aí o José pela pergunta dele. Maravilha, é bom também ver essa Embrapa, a gente estava comentando, né? As Embrapas são tão bonitas, e a gente que visita as Embrapas, a gente saudar também Embrapa Florestas. O componente F para a gente é bem complicado, né? Hoje a gente tem 17,4 milhões de hectares com LPF, a gente quer crescer para 35 em 2030, mas a gente vê que grande parte desses 17,4 são de LP. Então, a gente não tem o LPF concretizado nesses 17,4 milhões de hectares. Então, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer agora de convencimento de que o componente F é importante. E aí a gente tem uma série de dados e estratégias para poder mostrar essa pujança também do componente F. Um deles é que você vai ter um outro produto, né? A gente tem uma poupança quando a gente planta. Hoje a gente tem o eucalipto com 6 a 12 anos, uma precocidade muito grande. As pessoas têm optado, mas a gente tem outros tipos de experimentos. A gente tem teca, a gente tem nativas, a gente tem vários outros tipos de elementos e a gente tem vários retornos. Então, quando você coloca o componente F na equação, você tem um retorno depois de muito tempo com o seu recurso, né? Que você vai ter o recurso depois que você colher essa madeira. É importante também falar que é uma colheita de madeira e não, né? As pessoas de vez em quando têm um pouco de preconceito com esse corte da madeira, mas é uma colheita, é uma cultura. Então, a gente tem esse retorno financeiro muito importante e a gente tem esses outros elementos que trazem, agregam para o produtor valor. Então, a gente tem um aumento, por exemplo, de 22% na produção leiteira, quando você tem um componente F. A gente tem essa questão do conforto animal, que para as fêmeas, a gente traz um aumento de embrião, que é um projeto também que foi mostrado pela Embrapa com o artigo. A gente traz também toda a questão de fixação de nutrientes no solo, a cobertura do solo. Então, o componente F traz muitos benefícios. A gente tem como provar todos. A gente tem como mostrar que há um avanço também na questão de preservação, porque você consegue fazer toda a sua produção mitigando os gases de efeito estufa. Então, a gente consegue também trazer esse elemento hoje que está super na moda de mercado de carbono. Nessa equação são vários elementos que quando você analisa de uma maneira integrada, porque também a gente não tem que, na integração, analisar elemento por elemento. De uma maneira integrada, a gente tem um ganho muito grande com o componente F. Falando então exatamente sobre essa questão aí de carbono, né? O sequestro, ou pelo menos a mitigação aí das emissões de carbono, elas também acabam sendo um grande benefício da integração entre os sistemas produtivos com a floresta, né? Muito, muito grandes. Inclusive, a gente tem, aproveitar o espaço, a gente tem na rede LPF uma câmara de carbono. A gente tenta trazer protocolos, também instrumentos que a gente aceite científico e tecnicamente essas soluções, porque a gente tem visto hoje muitas soluções mágicas na área de carbono e não é isso que a rede quer. Com o aval da Embrapa, a gente quer realmente trazer uma solução técnico-científica. A gente tem juntado muitas pessoas nessa mesa para discussão, tanto mercado, traders, toda a parte de MRV, tudo isso junto numa mesa para a gente discutir um pouquinho de carbono. E a rede traz, com a LPF, muito potencial. A gente vê, por exemplo, o plano ABC+, que tem uma meta de implementação, de implantação e crescimento de uns 10 milhões de hectares de LPF até 2030 e tem um potencial de mitigação de carbono equivalente absurdo. Eu acho que são 38 milhões de toneladas de carbono equivalente com essa implantação do LPF no país. Então, a gente tem um potencial a ser explorado. Tem um pesquisador, o Renato Rodrigues, que fala muito que a gente, na verdade, está incluindo na planilha de ganhos do produtor uma outra coluna sobre carbono para ele ganhar mais. Então, o carbono tem que ser algo a mais para o produtor. E uma coisa importante também é que tem que chegar o dinheiro no produtor. Uhum. A gente tem visto hoje tantos intermediários, né, nessa cadeia de carbono que a rede e a LPF quer cortar essa intermediação e chegar a um valor de fato para o produtor, porque ele está investindo na preservação. Ele que sabe o tanto que custa ter aquela reserva legal, que é fantástico, mas ele sabe o quanto custa ter que manter todos esses elementos ambientais. A gente tem que retornar um valor para ele poder manter e sentir também participante dessa estratégia de meio ambiente que é tão importante para o mundo, né? E como fazer isso com que o recurso chegue direto para ele? A gente tem visto hoje uma série de tentar tirar os intermediários, né? A gente está tentando ver se com tantos agentes nessa cadeia, a gente consegue eliminar, pelo menos agrupar alguns deles para a gente conseguir trazer o recurso maior para o produtor. Além disso, a gente tem estratégias hoje em dia que diminuem o custo de avaliação de carbono.
Então, a gente sabe que a avaliação de solo, por exemplo, é algo que é custoso porque você tem que ir em loco e você vai ter que ficar analisando. Então, tem soluções hoje em dia com georreferenciamento, a gente tem soluções que barateiam um pouco essa medição de carbono para que o produtor não tenha que investir tanto e tenha um retorno maior no final dentro desse balanço de carbono que ele vai fazer. Legal. Agora a gente vai trazer um dos quadros aqui do programa, Maravilha. que é chamado de nuvem de tags, né? A gente vai ver aqui no telão vários termos aí relacionados às questões da sustentabilidade, inclusive a própria sustentabilidade também está ali. E aí eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse por quê. Ai, que difícil. Difícil. Pode vontade de falar de todos, né? A gente juntar todos numa frase e falar. É difícil porque a gente falou de tantas coisas aqui já. Talvez falar um pouco de carbono zero, mercado de carbono, pode ser? Claro, a escolha é toda sua. O mercado de carbono é algo que a gente tem não só estudado, mas a gente tem trabalhado bastante na rede. É um mercado, a gente está esperando algumas evoluções agora na COP27, a gente tem avanços regulatórios brasileiros e a gente espera mais avanços, né? A gente tem um decreto que foi exarado e a gente tem agora também um projeto de lei que a gente está esperando um pouco como é que vai ser essa questão do mercado, mas o importante é a gente estar preparado para esse mercado. Então, a gente vê que essa governança toda está sendo criada dentro do mercado, tanto no nível internacional, na COP27, mercado voluntário ou mercado regulado. A gente vê que o Brasil está se preparando também com os decretos COPL, mas o produtor tem que se preparar desde hoje. Então, a gente tem que agora implementar sistemas sustentáveis, começar a medir para que daqui a um tempo, porque o mercado de carbono não é algo de uma hora para outra, daqui a um tempo ele possa colher esses frutos. Então, eu acho que vai haver um boom agora após COP27, então o que eu diria para o produtor é, vamos nos preparar agora, começar as medições, implantar a tecnologia, para a gente começar a colher esses frutos daqui a uns anos. Então, não adianta a gente querer plantar amanhã e colher o fruto de mercado de carbono. É preciso planejamento, paciência e a gente implementar agora que o resultado vem. Então, deixar esse recado para todo mundo. Maravilha, muito bom. E com esse recado eu aproveito para chamar agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje com a Associação Rede ILPF. Não saia daí. Estamos de volta hoje conversando com Isabel Ferreira, da rede ILPF. E agora eu tenho mais uma pergunta antes da gente ir para o nosso último quadro, que o programa está quase terminando. Isabel, a rede ILPF está fazendo aí uma parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo para expandir os sistemas integrados de produção aqui no Estado. Então, como é que vai acontecer esse projeto para a gente entender? Maravilha, eu vou só trazer um pouquinho o histórico de onde nasceu essa história toda, porque foi muito rápida, graças a várias visões aí de visionários, né, sem fazer um trocadilho, mas a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, 160 milhões de hectares de pastagens. A gente tem 90 milhões desses 160 milhões de hectares de pastagens degradadas ou com baixa produtividade. É um número muito expressivo. A gente tem um novo Brasil rural a ser explorado. O novo Brasil rural somente com essa recuperação dessas pastagens e que a gente vai conseguir avançar a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, sem derrubar nenhuma árvore. Então, a gente consegue manter os biomas que têm que ser mantidos mesmo, a gente acredita nisso, que produzir, preservar é possível. E com essa ideia toda de recuperação de pastagens degradadas, a gente conversou com o Francisco Matur, que é secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, uma conversa bem rápida, ele falou, olha, a gente tem muita pastagem degradada no Estado. A gente tem desafios enormes agora, que a gente teve assinatura de decretos para regularização fundiária, e a gente quer expandir a LPF aqui. Essa ideia veio num dia, eu acho que no dia 1, no dia 3 a gente estava sentado numa mesa e em 10 dias a gente saiu com um projeto para a ILPF no Estado todo. Esse projeto, em 15 dias, já começou e a gente já tem a fase 1 feita. Então, o projeto se propõe a pegar o Estado, a gente definir algumas áreas prioritárias, segundo alguns estudos da Embrapa e da própria Secretaria. A gente viu as áreas, não só as áreas com maior potencial, mas as áreas também com pastagens com baixa produtividade, em que a gente teria que trabalhar bastante. Então, que não só teria esse potencial, mas também a gente teria essa obrigação de restaurar essa pastagem. E a gente começou com várias fases. A gente tem primeiro o treinamento dos técnicos da CAT, então a gente tem a fase 1 desse treinamento com a Embrapa, a Rede LPF e CAT, que já foi feito, a gente acabou de treinar 150 técnicos da CAT. Esse treinamento online vai passar por uma fase 2, que é um treinamento em loco, presencial. A gente vai fazer todas as rodadas nessas grandes
áreas sobre treinamento em loco. A gente vai ter a implantação de URT, de Unidade de Referência Tecnológica, e a gente vai ter, como a Embrapa fala, uma fazenda assistida. A gente vai implantar o sistema ou o sistema que está implantado. A gente vai acompanhar tecnicamente e a Embrapa, junto com a rede, vai acompanhar a evolução desse sistema, medindo e reportando sempre para o Estado como é que a gente está avançando. Essa é a fase desse projeto. A gente sabe que tem que ter uma fase além desse projeto, que é realmente manter essas fazendas em curso. Isso a gente ainda está trabalhando, estudando, negociando para continuar, porque um projeto estruturante como esse, ele realmente precisa de tempo. A gente precisa implantar, mas a gente tem que, como você falou, quebrar esse paradigma todo que a gente tem e deixar aquela fazenda implantada por um tempo. Então, a gente tem realmente essa missão. E a gente tem a questão do carbono embutido, porque se a gente está implantando novos sistemas, a gente tem a questão da adicionalidade, que é a exigência do mercado de carbono. Então, a gente está adicionando um elemento novo que vai mitigar a emissão de gases de efeito estufa e a gente, com isso, vai conseguir trazer o crédito de carbono também para esses produtores. Então, um projeto que nasceu muito rápido, já está sendo implementado, a gente tem a fase 1 em curso e já está negociando a fase 2 do projeto também. Transformando um problema numa solução, hein? Total. Muito bom. Agora, antes de encerrar, a gente traz o nosso último quadro, Isabela, que chama O Planeta em 2032. E aí você faz aquela reflexão e fala para mim como que você imagina que a gente vai estar 10 anos lá na frente. É engraçado que a gente tem todas as metas que a gente vê no cenário internacional para 2030, né? 2030 a gente vai ter esse já vai estar para frente aí. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem as metas todas para 2030, 2032, então... eu espero que realmente todas essas metas que a gente tem acordado internacionalmente sejam concluídas, de fato colocadas, sair do papel, sejam colocadas em prática. Não só colocadas em prática, mas que elas se mantenham. Então, a gente tem os ODS aí da ONU, a gente tem realmente metas como a da rede LPF de 35 milhões de hectares. Eu espero que a gente consiga avançar com essa implantação do LPF. Espero também que o ESG seja colocado na prática, que a gente consiga ter essa governança toda em prol do meio ambiente e da sustentabilidade, porque sustentabilidade é um tripé, né? É uma tríade econômico, social e ambiental. Então, que a gente tenha que andar com os três juntos e que a gente aumente a produção do país preservando. A gente acredita nisso, a gente tem que mostrar que isso é possível e a gente vai ter um mundo muito melhor com essa produção que a gente tem, a capacidade enorme no país e com essa preservação que tem que ser feita não só para a gente, mas para as próximas gerações. Parece um pouco uma falácia, né, que todo mundo fala, mas é de fato isso. A gente acredita nessa conservação para todas as gerações futuras. E que todos os paradigmas já tenham sido quebrados até lá. Exatamente, a gente vai trabalhar para isso. Maravilha, Isabel. Obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo Entrevista. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço em nome da rede e pessoalmente também. Quando quiserem, a gente volta para conversar mais sobre qualquer um dos assuntos que a gente tem na chuva de ideias aqui, de palavras. Combinado, então. Obrigada. Essa foi Isabel Ferreira, diretora executiva da rede LPF, e a gente agradece aí a sua companhia também. Obrigada. Lembrando que tem Planeta Campo ao vivo sempre, de segunda a sexta, ao meio-dia. Estou sempre esperando por você. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.